Oi, gente, para quem não me conhece, eu chamo Bruna e eu resolvi vir aqui para falar um pouquinho da experiência que eu tive com o pânico, né? Com a crise de pânico. Muitas pessoas têm vergonha, então, assim, o meu intuito é ajudar mesmo. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ajudar. Se eu postar algo que eu ajude uma pessoa, já é o suficiente. E eu tenho orado muito nesse sentido, porque ultimamente eu fazia mais de um ano que eu não tinha e, e voltou a me dar. E eu tenho orado muito nesse sentido, assim, para Deus usar isso para eu ajudar algumas pessoas, porque eu acredito que tudo coopera para o bem, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo. Espero ajudar alguém com a minha experiência. Às vezes a gente fica com vergonha. Na verdade, a primeira crise que eu tive foi há uns 4 anos atrás, eu não lembro muito bem. E foi muito difícil para mim aceitar, porque tem pessoas que falam que é frescura, ai, falta de Deus, essas coisas assim, né, que a gente escuta. O meu pai mesmo foi uma pessoa que bem difícil de aceitar. Hoje ele entende, porque ele viu eu tendo algumas crises, então ele sabe que não é frescura e não é porque eu quero. Só quem sabe mesmo, só quem passa para entender essa sensação de morte mesmo, né? E eu lembro que na época que eu tive, o que desencadeou, porque assim, depois você vai pesquisando e descobrindo. Eu fiz um curso de inteligência emocional recentemente. E lá eu descobri que da minha infância eu tive muitos medos, muitas coisas, né? E que desencadeou. O que desencadeou mesmo a primeira crise foi a doença do meu avô, que eu não soube lidar e eu não aceitei, enfim, né? Isso é para outro momento. Então, sempre assim, ó, você sempre teve de alguma forma, desde a infância, algumas coisas que aconteceram na sua infância, medo, dificuldades. Geralmente é o medo, né? Porque o pânico, ele é o medo ou a ansiedade. Só que aí durante a vida, principalmente quando a gente fica adulto, mais responsável, mais cobrança na gente, alguma coisa vai desencadear você ter a crise. E no meu caso, a primeira crise que eu tive foi com a doença do meu avô, que foi uma coisa muito difícil para mim. Só que eu também não aceitava. Eu falo do meu pai, mas eu também não aceitava, porque eu falava assim: nossa, eu tenho Deus, eu tenho uma família abençoada, uma família unida, como que eu posso, né, ter isso? Mentira! Aí eu fui várias vezes no pronto-socorro. Foi a época ainda do H1N1. E eles ficaram com suspeita de H1N1, me aplicou injeção para abrir pulmão e nada passava minha falta de ar, minha mão formigava, ficava gelada, quente ao mesmo tempo, enfim, só quem passa mesmo para saber os sintomas. E os sintomas é diferente nas pessoas, né? Os meus sintomas foram muito fortes e e aí eu lembro que eu fiquei mais de uma semana indo, cada médico falando uma coisa, fiz raio-x de pulmão, fiz eletro, tomei até os remédios da H1N1, porque suspeitaram disso. E até que o Caco, o Dr. Caco, ele me atendeu um dia e ele falou assim: Bruna, você tá tendo uma crise de ansiedade. Talvez você não goste ou não concorda com isso que eu vou te falar, mas você precisa procurar um psiquiatra, porque isso é crise de ansiedade. Aí eu saí de lá falando pra minha mãe: imagina que isso é crise de ansiedade, eu tô sentindo falta de ar, eu tô sentindo dor no coração. Enfim, né? Fiquei assim, não desconfiando do médico, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, porque, nossa, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo mesmo, porque Facebook, Instagram, a vida é tudo tão perfeita que às vezes quem tá na crise fica alimentando isso de que todo mundo tem a vida perfeita e nem sempre é assim, e tudo bem não ser assim, entende? E aí
fiz o tratamento com a doutora Fernanda, aceitei ir. Quem me ajudou muito a entender que eu precisava ir no psiquiatra como se fosse coisa de outro mundo, né? Foi o pastor Jorge, da Igreja Batista. Eu fiz uma campanha com ele, um livro do Augusto Cury, que eu até indico para vocês. Chama 12 Semanas para Mudar uma Vida. E aí ele, no primeiro dia que eu cheguei lá pra conversar com ele, eu só chorava, né? Porque geralmente você só chora, você não consegue falar, minha voz não sai quando me dá a crise. É bem tenso mesmo. E aí ele falou, compra esse livro que a gente vai ler esse livro. E ele me explicou, ele falou assim, Bruna, não é falta de Jesus, não é falta de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o corpo, a alma e o espírito, os três precisam ser tratados. Naquele momento que eu tava com a crise muito forte, eu precisava tratar o meu corpo. E o meu corpo seria tratado com remédio. Porque aí o remédio, ele ia me dar um equilíbrio para eu poder tratar as outras áreas da minha vida. Enfim, foi ele que me convenceu realmente a entender, né, que ele tem um entendimento muito bom disso, de ansiedade, de pânico. Então ele me explicou muito. E aí eu resolvi marcar a médica, que na época eu fui na doutora Fernanda e foi a melhor escolha que eu fiz, graças a Deus. Ela é uma pessoa, assim, enviada por Deus, de verdade. E assim, eu dormia sentada, pra vocês terem noção. Eu sentia muita falta de ar, eu dormia sentada com a luz acesa. Aí eu sempre colocava louvor que me acalmava. E aí eu fazia uns baldes, sério, foi muito sério. Eu fazia uns baldes pra respirar, assim, o chá de camomila. E mesmo assim eu ficava com aquilo. E foi muito tenso, porque foi o primeiro que me deu, né? Então você sempre acha que você vai morrer. A sensação é de morte. Quem tem sabe o que eu tô falando. É de morte mesmo. É de desespero, é infinitamente horrível. E Deus, naquela época, colocou pessoas na minha vida que já tinham passado pela crise. Só que alguns sintomas sempre são diferentes. Mas foram pessoas que me ajudaram, que me entenderam. Às vezes eu saía de casa e queria voltar logo, e tudo bem pra eles, porque eles estavam perto de mim e eles estavam me entendendo. E eu acho que, assim, o que eu quero passar também é que se você tem alguma pessoa por perto que tem uma crise de ansiedade ou o pânico, até mesmo a depressão, que é mais forte, a gente precisa entender, a gente precisa respeitar o momento da pessoa. Se a pessoa fala assim, ó, não, se a pessoa falar, tô entrando na crise, você não vai ficar desesperado, porque se você ficar desesperado é pior. E geralmente, quem tem a crise sabe como controlar. Tem pessoas que querem ficar sozinha, que era o meu caso, assim, eu queria ficar sozinha, mas sabendo que tem gente na casa. Porque a minha voz não saía, né? Então, respeita cada um. Às vezes a pessoa quer ficar com alguém, quer ficar perto de alguém, ou quer dar uma volta. Tipo, ai, tô com crise, vou passar daí pra gente dar uma volta. Vai com a pessoa. Porque a gente precisa, mesmo que você não entenda, porque você nunca passou, e tomara a Deus que você nunca passe, você tem que entender, respeitar. Se você não entender, você respeita. E se aquela pessoa precisa de você naquele momento, eu acho que você tem que estar lá, porque amanhã ou depois, se Deus quiser, não vai ser você, mas a gente nunca sabe, né? Isso é a maior doença do mundo, a ansiedade, o pânico e a depressão. A ansiedade, quando eu fui na médica, eu tava no início da crise do pânico, né? A minha crise era de ansiedade, mas se não cuidasse, podia virar um pânico mesmo e futuramente uma depressão, né? Que é o pior. Mas aí, graças a Deus, eu achei a doutora Fernanda, que é excelente, maravilhosa, nossa, sério. E ela me ajudou muito, a medicação deu muito certo, aí foi quando eu comecei, mas aí eu continuei indo no Pastor Jorge, fazendo as campanhas comigo, conversando, enfim, eu cuidei, né, do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Eu entendi. E eu ainda, na época, eu até conversei com uma amiga minha psicóloga, a Bianca. E, gente, vá nela. Ela é muito boa. É uma pena eu não poder ir, porque eu sou amiga. Mas se eu pudesse escolher uma psicóloga pra ir, com certeza seria ela, Bianca Lima. Teles Lima. E ela falou também pra mim, Bru, isso não é falta de Deus. Isso, porque, assim, a gente que tem uma fé, que tem Deus, é muito...
A gente acha assim, porque não tem Deus antes de acontecer com a gente. Tá precisando de Deus, vamos lá orar. Ok, gente, a oração é essencial, é importante, mas assim, não é só isso, entendeu? Tem casos que precisa, sim, ir numa psiquiatra e tomar remédio. Tem casos que só o tratamento psicológico com a psicóloga resolve. O que resolve bastante também é yoga, exercício físico, né? Que ativa os hormônios necessários, chá e tudo mais. Só que aí o que aconteceu? A doutora Fernanda, uma época, foi embora pro Acre e eu tava morando em Bauru. E me deu a crise lá de novo, porque assim, a gente é assim, né? A gente vai no médico na hora que tá desesperado. Aí depois que acha que tá tudo bem, a gente para com a medicação por conta própria, como se a gente fosse formado em medicina. E foi isso que aconteceu comigo. Aí eu parei com os remédios, morava em Bauru e até então tudo bem. E a crise voltou. Eu mudei para um apartamento sozinha. Foi uma fase nova na minha vida. Geralmente são fases novas na minha vida que me fazem ter a crise. Então, cada um tem que descobrir o que é, entendeu? É muito importante essa investigação pessoal mesmo. E eu busquei investigações, né? Eu fiz o curso de inteligência emocional, fiz revisão de vidas, estudo bastante sobre a mente, o cérebro. Eu procuro estudar muito sobre isso para a infância também. Eu procurei entender muito a minha infância. Eu voltei mesmo na minha infância para fazer uma história, tipo, para saber tudo que aconteceu. Fiz pergunta para minha avó enquanto ela era viva. Faço até hoje para os meus pais, para entender mesmo como eu era como criança, porque a nossa criação interfere na nossa vida adulta. Tem gente que fala assim, maldição. Eu acredito em maldição, mas é já da infância, entendeu? Se você convive com uma pessoa que mente muito dentro da sua casa, você vai se tornar uma pessoa mentirosa. Se você vive com pessoas muito nervosas, você vai se tornar uma pessoa nervosa. Se você vive com pessoas medrosas, você vai se tornar uma pessoa medrosa. Por isso que é importante encorajar os filhos, sabe? Eu até tenho uma prima que ela super encoraja. Miguel, vai mesmo aí, vai no Barco Vic, Helena, tipo assim, eu acho muito legal isso, porque ela tá encorajando os filhos dela a serem corajosos e não medrosos. Então, assim, não culpando as nossas criações, os nossos pais, eles fizeram o que foi melhor pra gente, mas a infância interfere muito na nossa fase adulta. E eu pesquiso muito sobre isso, em outro momento eu falo. Enfim, do pânico, né? E aí eu fiquei um tempo lá em Bauru e me deu a crise de novo. Aí eu fui em outro médico, né, lá de Bauru, que não deu certo, me receitou um remédio que não deu certo pra mim. Ele também não conversava muito. Eu gosto da doutora Fernanda porque ela conversa, ela fala, o que ela tiver que falar, ela fala. E enfim, ela é muito sincera, então eu me identifico muito com ela e confio muito no trabalho dela, nos estudos dela. E fui nesse médico porque ela tava em outro estado e não deu muito certo. Mas assim, passou, né, o pânico, a crise que eu tava, o remédio ajudou ali naquele momento. E aí eu parei de tomar de novo, né? Fiquei bem, parei de tomar o remédio. Aí eu mudei pra Brasília e tava tudo bem, tudo maravilhoso, só que o meu trabalho lá é muito intenso, né? Bastante responsabilidade. Hoje em dia, quem não tem responsabilidade, né? E aí eu tava em Brasília e me deu o pânico. No sábado eu saí do culto. No culto eu já tava sentindo, porque quem tem a crise de ansiedade ou o pânico sente a hora que vai dar, né? A hora que está dando. Mas eu não queria acreditar. Eu falava, meu Deus, longe da minha família, o que eu vou fazer aqui? E ninguém sabia, assim, né, como que não sei como que as pessoas aceitariam. Lá é uma cultura muito diferente, por mais que eu estava na igreja, mas eu não sei, né? E aí a gente foi em um barzinho depois do culto e lá me deu a crise. E eu fiquei desesperada, né? Não tinha remédio mais, não tinha nada. Aí a mãe da minha amiga
tinha, a gente foi pra lá, ela me deu chá, me deu remédio e ficou tudo bem. Porque depois que você tem a primeira vez, você sabe que aquilo vai passar. Mas é bom sempre estar perto de pessoas que você se sente segura, né? Então, assim, naquele momento as minhas amigas eram maravilhosas, mas eu não me sentia segura perto delas tendo a crise. E aí, quando a minha amiga falou, vamos na minha mãe, que ela tem o remédio, eu fiquei mais tranquila, porque eu sei que ela já tinha passado por crise de pânico e que ela tinha o remédio. Então, olha como que é o nosso cérebro, né? E aí eu já fui me acalmando, cheguei lá e ficou tudo bem. Só que eu decidi vir pra Ibitinga e vim de avião, que foi pior, né? Porque eu tive uma crise dentro do avião também, porque eu peguei um avião de última hora, consegui passagem mais em conta e era uma companhia não muito boa e teve turbulência e tudo mais. Enfim, só por Deus mesmo. Vim orando e cantando música e me abanando. Agora é até engraçado de contar. E aí eu vim pra Ibitinga. E agora eu vou me consultar com a doutora Fernanda de novo, porque ela tá aqui, né, graças a Deus. E assim, eu quero fazer dessa vez o tratamento bem certo, de tomar a mesma medicação e mesmo quando eu estiver bem, eu entender, né? A gente tem que ter a consciência. Eu falo que pra gente mudar as coisas da nossa vida, a gente tem que ter a consciência que a gente precisa mudar, porque sem consciência a gente não muda. Então eu tive a consciência de que eu realmente preciso fazer o tratamento até o final, até a hora que ela resolver desmamar os medicamentos. E aí eu vou fazer uma consulta com ela hoje, porque hoje me deu a crise de manhã. Não dormi à noite, mas aí de manhã piorou. E aí eu resolvi fazer esse vídeo mesmo pra... Deixa eu tirar aqui os WhatsApp. Pra ajudar, sabe? Assim, porque eu acho que a gente compartilhando que todo mundo pode ter. Não desejo isso pra ninguém, mas todo mundo pode ter. Não é vergonhoso ter pânico, ansiedade ou depressão. Mas se você tiver uma crise de ansiedade e começar a cuidar do início, né? Logo quando você descobriu, você não vai chegar na depressão, entendeu? E não adianta você querer se cuidar sozinha, porque, gente, não adianta, entendeu? A gente sozinho, a gente não consegue nada. Pra crescer, pra tudo na vida, a gente precisa das pessoas, né? Nós somos seres humanos e a gente... Ok, a gente tem Deus, graças a Deus. Deus é maravilhoso, a gente ora, a gente lê a Bíblia, mas nós precisamos de uns aos outros. Então, assim, o que eu queria deixar mesmo de recado é que se você tem a crise de ansiedade, se você tem a crise de pânico, isso não é vergonhoso, ou até mesmo uma depressão. E para você buscar ajuda, sabe? Não tenha vergonha de buscar ajuda. Quem quiser também pode vir falar comigo, eu não sou médico, mas geralmente todo mundo que passa por isso, uns ajudam os outros. As primeiras crises que eu tive, muitas pessoas me ajudaram, Deus colocou muitas pessoas no meu caminho que eu nem imaginava que tinha passado pela crise para me ajudar. Então, às vezes eu tava na crise e mandava mensagem, tô sentindo isso, isso e isso, a pessoa, calma, é normal, respira, quer dar uma volta, vou ir na sua casa. Essa preocupação com o próximo é importante. Esse carinho, sabe? Você tá passando por isso? Eu já passei, isso passa. Isso vai entrando na nossa cabeça. E o que me ajudou muito também, na hora de dormir, eu sempre colocava louvor. Fiz a campanha com o pastor Jorge, né? As 12 semanas, indo lá, lendo livro, conversando. Fiz a psiquiatra e o que tem me ajudado bastante agora nesses últimos dias que eu tive a crise também, que eu assisti uma série na Netflix, que a Gabriela Pugliese ainda que indicou, e lá fala do banho gelado, como é importante o banho gelado. Depois vocês assistem, eu não lembro o nome agora, mas eu coloco nos comentários, parecendo blogueira. E essa série fala da importância do banho gelado. E depois eu fiquei pensando, no curso de inteligência emocional que eu fiz, é o maior curso de inteligência emocional do mundo. Quem tiver a oportunidade de fazer, faça. Método CIS chama. E o cara que palestra, o Paulo Vieira,
em uns momentos das palestras, nos intervalos, ele entra numa banheira de gelo mesmo, menos não sei quantos graus. E aí eu fiquei pensando, cara, ele já sabe disso, né? Várias pessoas devem saber, mas eu não sabia. E o banho gelado ajuda muito em tudo. E eu achava que era o banho quente. Quando me dava as crises, eu tomava banho quente. E eu via que não passava de nada. Aí hoje cedo, quando me deu a crise, eu tomei banho gelado e liguei um louvor, que é... Aí é cada um, né, com a sua religião, com a sua crença, é o que eu acredito e respeito o que cada um acredita. E aí eu liguei o louvor e tomei um banho gelado e aquilo foi passando, sabe? Foi passando. Eu não queria ir na médica de novo, eu confesso. Eu queria não tomar os medicamentos, mas assim, não são medicamentos fortes. A doutora Fernanda, ela defende muito isso de... Não, tanto que da crise que deu forte minha, eu não tomei tarja preta, foi só mesmo para passar a crise. E ela não é a favor disso, pelo menos na época, né? Foi o que a gente conversou. Então, é muito bom isso, porque você não fica dependente, né? E com o acompanhamento médico, tudo ok. O médico, já que eu fui de Bauru, ele é um remédio que eu fiquei muito dependente mesmo, assim. Se eu ficava um dia sem o remédio, me dava tontura, eu não conseguia subir escada. Era horrível, horrível mesmo. Por isso que eu não gostei. Mas enfim, né? Cada um é cada um. E eu só queria contar um pouco da minha experiência, porque nas redes sociais e no Facebook é tudo lindo, tudo maravilhoso, e a gente nunca conta experiências ruins, né? Que a gente tem. Eu queria compartilhar, falar que crise de ansiedade, crise de pânico, depressão não é o fim do mundo. Tem cura, tem tratamento, desde que você tenha consciência que você precisa de ajuda. Buscar em Deus, né, a cura, mas os médicos estão aí também, abençoados por Deus. Mesmo ele sendo o médico dos médicos, ele deixou os médicos para cuidar da gente. Então é isso, que a gente possa buscar a plenitude, né, o equilíbrio do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E hoje eu vou na doutora Fernanda e eu vou postar lá no meu Instagram depois como que foi e tudo mais, para quem tiver interesse. Tem pessoas que não se interessam, mas eu sei que esses vídeos, para quem tem, né, a ansiedade, o pânico, a depressão, ajudam bastante. Espero ter ajudado vocês e que Deus abençoe e que Ele seja mesmo o centro da nossa vida e que a gente acredite que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E nos momentos de crise, eu falo para Deus, meu Deus, mas por que isso acontece comigo? E isso e aquilo, mas eu não questiono mais. Aí eu simplesmente falei, já que acontece comigo, eu vou usar a crise como uma oportunidade, né? Que o Paulo Vieira ainda fala muito disso, que a gente tem que usar as crises como oportunidade. Então, a oportunidade que eu achei nas crises é estar fazendo o vídeo para poder ajudar alguém. E caso você tenha o pânico, a ansiedade ou a depressão e queira conversar comigo, enfim, ouvir mais experiências, ou que você precise conversar com alguém, dar uma volta, sei lá, receber uma oração, qualquer coisa, gente, qualquer coisa mesmo. Acredite em mim, você que tem ou que já teve e que tem medo de ter de novo, pode me chamar no Facebook, no Instagram, porque o meu maior prazer é poder ajudar as pessoas. Eu costumo dizer que a minha frase é: quem não nasce para servir não serve para viver. Então, espero que a minha experiência ajude alguém. Um beijo, fica com Deus.